Então, a gente consegue entender aí o porquê de tamanha polêmica em torno desse debate, porque além de mexer com religião, você estaria criando uma lei que impactaria também pessoas que não têm a mesma crença que aquelas que propõem esse projeto, Fábio Piperno. É claro que o componente religioso ele é sempre muito importante, ele pauta grande parte desse debate. Agora, se fosse do governo, se fosse da oposição ao projeto, eu me esforçaria para votar agora, quando realmente o debate está quente, a discussão está quente. Porque depois, se esse debate perde todo esse clamor da opinião pública, né, ou a chamada PL do estupro, né, quem sabe até depois acabe ganhando aí um nome mais simpático e tal, né, a gente sabe como essas coisas são. Então, depois, a chance de que isso seja de fato aprovado é muito maior. Se esfriar, aí é que o projeto passa. Agora é importante para que a sociedade saiba quem é quem nessa história. Quem foi que aprovou, quem foi que votou contra, né? Quem é a favor do absurdo do texto e na comparação, inclusive, com o estuprador. Quer dizer, é importante sim que todo mundo agora mostre a sua face e o governo também exija isso e que o governo tenha a coragem de se manifestar até com mais veemência. Eu acho que as manifestações do governo contrárias ao projeto até aqui foram muito tímidas. Então eu acho que o momento para votar tem que ser agora sim. Agora você vê o componente eleitoral também pesando nesse debate, porque a preocupação é justamente com esse momento, ou da possibilidade de se levar em frente uma proposta que gerou tamanha repercussão e crítica, e isso prejudicar integrantes das bancadas que forem concorrer às eleições em cada cidade agora, Gani. Eu acho que sim, eu acho que é um tema bastante sensível para a população. Há uma pesquisa do Datafolha que mostra que 70% da população brasileira é conservadora. Eu tenho o link dessa pesquisa, se eu não me engano, algo em torno de 60% ou 65% seria contrário ao aborto. A maioria da população, ela é conservadora. O ponto é que esse projeto, ele acabou sendo distorcido. Então, por conta dessa, que o Segré bem pontuou, essa possibilidade de uma pena maior do que o estuprador, essa militância organizada, ideológica, pró-aborto, se apegou a este fato para desconfigurar todo o projeto. Na verdade, o projeto, novamente, repito, ele permite a possibilidade do aborto para quem sofreu estupro. Ele coloca um limite de 22 semanas, porque o bebê já poderia viver fora do útero da mãe, então você poderia ter um parto a partir dali, claro, e o bebê ir para a adoção. Agora, isso mexe com o eleitorado. No caso do Lira, eu acho que há um erro aí de ter colocado a urgência. Acho que, independente aqui da minha posição ser contrária ao aborto, isso deve passar, aliás, qualquer projeto, Evandro, isso deve passar sempre por todas as comissões. Agora eu quero trazer um outro fato também sobre essa discussão que foi proposta pelo senador Eduardo Girão, né? Porque há informações de bastidores que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se irritou um pouco com a proposta de Eduardo Girão, que não ouviu também o contraditório, que não levou especialistas que são contrários ao aborto para que a discussão acontecesse de uma maneira mais ampla. E houve uma outra situação que está repercutindo muito nas redes sociais e em todos os portais de notícia, que foi a demonstração de uma atriz que acabou interpretando ali a reação de um bebê ao ser ou ao passar pelo procedimento de aborto, né? Como se ela trouxesse em palavras o que se entende que aquele feto sentiria ao passar por aborto. Isso está gerando uma discussão e uma repercussão imensa de ambos os lados, ou de pessoas que são contrárias ao aborto e que ficaram mexidas com aquela demonstração, ou de outras que não necessariamente seriam favoráveis ao aborto, mas criticam essa proposta de limitação até 22ª semana e sobre as questões de pena, e principalmente começaram a chamar de circo o que estava acontecendo ali no Senado por conta dessa demonstração. Eu vi até alguns comentários de pessoas, então, se está se demonstrando a maneira como o feto se sente, por que não se
demonstra também a maneira como uma criança ou adolescente se sentiriam quando passam por um processo de estupro, ou quando são estupradas, ou quando são violentadas. Então, isso aí inflamou ainda mais a discussão. E de que maneira, Segré, você entende que o debate acaba indo para os extremos e se perde no meio daquilo que é realmente essencial? Para mim foi um erro enorme essa colocação da pena. Quando o governo pegou essa forma de desviar a atenção e tirar a atenção da PL e focar a atenção nas penas, claramente um erro. Nunca poderia ter uma mulher que vai praticar o aborto da forma e pelos motivos que seja uma pena maior que aquele que provocou que essa mulher estivesse grávida através de uma violência sexual absurdamente reprovável e que deve ter todas as penas da lei. Então, foi um erro de quem colocou essa possibilidade, não se tocou, não sei por que ele fez, mas a partir do momento do erro, as redes sociais fizeram o resto do trabalho. E olha que curioso, né? O governo, muitas vezes até o próprio STF que reclama tanto das redes sociais, esse assunto foi trazido pelas redes sociais e destruída a tentativa de quem colocou essa pauta, muito mais do Arthur Lira, de ter colocado ela na urgência, juntando dois erros que me permito lembrar de novo, porque tem a ver com a situação de hoje. A primeira, uma lei que não estava na pauta e foi colocada precisamente por uma determinação do ministro da Corte Suprema, e o erro de ter colocado uma penalidade maior para a mãe que para o estuprador. Acabou o projeto, não tem mais projeto. Eu só quero até chamar a atenção pelo erro estratégico em você colocar urgência, porque prejudica inclusive os próprios conservadores. Quando passa por comissões, dá tempo para aqueles que são pró-vida, contrários ao aborto ou estabelecer um determinado limite para a realização do aborto em caso de estupro, explicar para a sociedade, dar os seus argumentos. E aí, quando você justamente coloca a urgência... Não, quando você coloca a urgência, você perdeu a oportunidade desses grupos pró-vida colocarem aí de maneira muito clara e precisa os seus argumentos. O que foi, Piperno? Desde quando o Talibã do Congresso ele quer discutir vamos tirar o adjetivo, Piperno. Eu já expliquei aqui, o 22 Talibã, semanas então com vamos lá. critério Isso, científico. com critério... Tá. Então porque dá para adoção, dá para ter adoção. A menina tem 17 anos e meio, enfim, estuprada. Ela chega no 7º mês de gravidez, ela já tem 18. Fala, olha, isso aqui é resultado de um estupro. Enfim, eu e a minha família chegamos à conclusão de que a gente não quer mais. Pois é. Muito bem, a menina vai lá e tira, pega 20 anos de cadeia. Não precisa. 20 anos de cana. Não precisa tirar, você pode tentar realizar o parto. Não, ela não quer saber disso. Não. Ela tem. Não, mas ela não vai ficar com o bebê, vai para adoção. Não, ela não quer o parto. Ela foi estuprada, ela não quer saber disso. O parto vai ser menos traumático do ponto de vista psicológico, de risco para a vida dela, do que a realização do aborto. Para ela. Pergunta para os médicos abortivos dos Estados Unidos. Pergunta para ela. Que o médico abortivo dos Estados Unidos pensa uma coisa, porque a Joaninha da periferia... O que valida ainda mais o meu argumento. Tá bom. Agora, tem uma questão muito interessante, né, que foi levantada pelo Zé Maria, que é justamente o fato de, lá atrás, quando havia a gestão de Jair Bolsonaro e da própria ministra Damares, que naturalmente seriam favoráveis a essa pauta agora, eles mesmos não tiveram interesse de levar em frente esse assunto exatamente por conta da repercussão que ele pode provocar, né, Zé? E aí o Segré estava levantando aqui o quanto isso está respingando também na própria bancada conservadora, e talvez a gente consiga entender por que lá atrás estes dois atores que estavam no poder decidiram manter o assunto ali quietinho, não retirá-lo da gaveta. Eu devo dizer por honestidade intelectual que não foi por falta de vontade. Eu perguntei isso 3 vezes para a ministra Damares, na época ministra, né, sobre essa situação. E ela, claramente, por ela, mudaria. Não haveria o tal aborto legal, que é a defesa pessoal dela, da crença dela, de uma importante igreja, da Quadrangular, que é uma importante igreja do país, né? E ela não mudou exatamente por contingências governamentais, né, de saúde pública e tal. É só para dizer que não é por falta de vontade pessoal dela. Existe um arcabouço legal para permitir o chamado aborto legal, para dar segurança ao médico que faz o processo
e também a própria máquina pública, porque isso é feito pelo SUS, né? Para se ter uma ideia. Esse debate do Congresso Nacional, ele é sempre assim. Não foi por falta de vontade do senador Girão, Eduardo Girão, de que não houve pessoas favoráveis à lei. É porque foram convidados e não compareceram. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi convidada, mas ela alegou a agenda e tal, e não foi. E outros foram convidados e não apareceram. Esse é um assunto tão complexo que eu me lembro, há tempos atrás, o ministro Silvio Almeida estava fazendo prestando um depoimento, né, no Congresso Nacional, e o senador Eduardo Girão, ele é um militante contra as possibilidades de aborto. E quem vai no gabinete dele, como eu já fui e recebi, recebe um kit mostrando um botãozinho com 2 pezinhos e uma réplica em plástico de um feto de 12 semanas. E ele foi entregar ao ministro Silvio, no depoimento, o ministro Silvio não recebeu, rechaçou até foi muito áspero, estou esperando um filho, sei bem o que é isso, acompanho e tal, e provocou um mal-estar muito grande. E não recebeu a réplica em plástico de um feto de 12 semanas. Então, esse debate sempre existiu no governo e no Congresso Nacional, viu? Fala, Fábio Piperno. Não, esse debate ele vem de muito longe, sim. Agora, voltando à questão política, é por isso também que eu gostaria que o governo tomasse uma posição favorável, não obviamente à aprovação, mas à votação do projeto. É uma chance, talvez essa seja uma chance única de enterrar definitivamente esse projeto. Se ele esfriar, daqui a pouco ele ressuscita, volta para a pauta e com a opinião pública mais calma em relação a isso, né? Mais distante em relação a isso, aí a chance de aprovação é muito maior. Agora, nesse período pré-eleitoral, é importante sim que cada congressista dê a sua cara para a opinião pública. Vai lá, mostre, conte para a opinião pública qual é a sua posição. Agora...